Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional. Hoje no livro de Ezequiel, no capítulo 17, perceba que nós estamos avançando aqui na história, no livro, e nós estamos percebendo também que o juízo de Deus está prestes a ser derramado sobre o povo de Israel, um povo que estava envolvido na idolatria, e a palavra do Senhor os compara como uma esposa em adultério, como uma esposa infiel, aqui no capítulo 16. Agora, no capítulo 17, nós vamos ver como acontecerá esse juízo. E, mais uma vez, Deus fala de forma alegórica, de forma ilustrativa, trazendo aqui algumas figuras animalescas, Alguns animais que vão trazer para a gente a explicação do que aconteceu ou do que vai acontecer, já que Ezequiel ainda está escrevendo como algo que iria acontecer no futuro. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 17, nós vemos que a alegoria já começa contando aqui sobre uma grande águia. Então, narra a história no versículo 3. Diga a eles, assim diz o soberano Senhor, uma grande águia com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem de cores variadas veio do Líbano. Apoderando-se do alto de um cedro, arrancou seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Depois apanhou um pouco de sementes de sua terra e a pôs em solo fértil. Ela as plantou como um salgueiro junto a muita água, e elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. Então esta é a primeira águia na alegoria utilizada por Deus para explicar aqui o que viria a acontecer com o povo de Israel. Mas não bastasse essa primeira alegoria, temos a segunda alegoria, que diz que também havia outra águia grande, com asas poderosas e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde o lugar onde estava plantada, e estendeu seus ramos para ela em busca de água. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produziria ramos, daria fruto e se tornaria uma videira viçosa. E aí, Deus diga a eles, continua aqui o texto, Assim diz o soberano, o Senhor, ela vingará? Não será desarraigada e seus frutos não serão arrancados para que ela seque? Tudo o que brotar dela secará. Não serão necessários nem braços fortes, nem muitas pessoas para arrancá-la pelas raízes. Ainda que seja transplantada, será que vingará? Não secará totalmente quando o vento oriental a atingir, murchando e desaparecendo do lugar que crescia? Então nós temos aqui duas águias que são a alegoria que Deus usou aqui para explicar o que viria a acontecer. Então, a primeira águia representa o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que viria então até a videira, até o cedro, do mais alto cedro aqui, arrancaria o broto, então simbolizando que ele retiraria dali as pessoas mais importantes e levaria para uma terra de comerciantes, então a Babilônia. E aqui também esse ramo arrancado simboliza o rei Joaquim. Depois, o segundo broto que acabou formando também essa árvore seria o rei Zedequias. Então, nós temos aí a ilustração dada por Deus e visto que o rei da Babilônia começa a retirar o povo lá para o exílio, lá no começo do reinado de Joaquim e termina no reinado de Zedequias. Então nós temos dois brotos aqui. E a segunda águia seria o Egito. E como que nós podemos ter essa interpretação? Claro que
os estudiosos se debruçaram aí para ver o que significava realmente essa alegoria, mas Deus já dá uma pequena explicação aqui a partir do versículo 12. Então, diga a essa nação rebelde, você não sabe o que essas coisas significam? Diga a eles, o rei da Babilônia, então Nabucodonosor, foi a Jerusalém, tirou de lá o seu rei e os seus nobres e os levou consigo de volta à Babilônia. Depois fez um tratado com um membro da família real e o colocou sob juramento, levou também os líderes da terra para humilhar o reino e torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo apenas a sua sobrevivência pelo cumprimento do seu tratado, aquela raiz que permaneceu ali. Mas o rei se revoltou contra ele e enviou uma mensagem ao Egito, pedindo cavalos e grande exército. Será que ele se sairá bem? Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? Então o rei fez esse tratado, mas o rei Nabucodonosor não cumpriu, né, esse tratado e acabou acabando também aí, né, destruindo toda a região de Jerusalém e arredores, né? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que ele morrerá na Babilônia, na terra do rei que o pôs no trono, cujo juramento ele desprezou e cujo tratado rompeu. O faraó com o seu poderoso exército e seus batalhões não será de nenhuma ajuda para ele na guerra, quando rampas forem construídas e obras de cerco forem erguidas para destruir muitas vidas. Como ele desprezou o juramento, quando rompeu o tratado feito com um aperto de mão e fez todas essas coisas, de modo algum escapará. O rei de Jerusalém, o rei ali de Judá, fez um acordo com o rei Nabucodonosor, né? O rei Nabucodonosor vem, destrói tudo ali, leva os principais líderes para o exílio. O rei, então, tinha feito esse acordo para que destruísse uma parte e permanecesse um restante ali. No entanto, esse próprio rei vai até o Egito e pede ajuda para lutar contra a Babilônia, né? Mas nessa época a Babilônia estava muito fortalecida, com um exército muito grande e não havia chance de guerrear contra aquele povo. Então, a Babilônia conquista inteiramente e Deus está olhando aqui com juízo para o rei que apertou a mão também do rei Nabucodonosor. Então nós vemos que o juízo vai cair não apenas sobre Jerusalém, mas também sobre o rei, vai morrer lá na terra da Babilônia. E no versículo 22, irmãos, nós temos a promessa de Deus de um renovo. É interessante como Deus derrama o juízo sobre o povo de Israel, toda Jerusalém, mas ele derrama também esperança sobre esse povo. Esperança de que um dia aconteceria um renovo. Então, no versículo 22 diz, assim diz o soberano Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Então nós vemos aqui a promessa de restauração do Senhor e ele termina o texto dizendo, eu, o Senhor, falei e o farei. Ou seja, o Senhor não mente, ele falou e isso vai acontecer. Todo aquele juízo aconteceria então sobre Jerusalém, sobre aquele rei que fez a parceria com Nabucodonosor, depois veio a quebrar a sua parceria e também Deus promete um renovo, uma esperança aqui para o povo. Nós sabemos que ainda que tem alguns retornos, né? Esdras volta com o povo, né? Neemias volta com outro tanto de pessoas, voltam do exílio para Jerusalém. Jerusalém nunca mais foi a mesma. Então, muito provavelmente, aqui está revelada uma esperança messiânica, né? Então, provavelmente aqui, de forma parabólica, né? De forma análoga, Deus estava
trazendo esperança para o povo de um tempo de restauração, no tempo em que Jesus viria à terra e estabeleceria o seu reinado, ok? Então nós temos aqui uma esperança de que um dia tudo isso vai passar e toda essa guerra passará, porque Deus vai plantar um ramo, né? Esse renovo, um ramo novo de um cedro muito mais fortalecido e se tornará uma árvore imponente, né? É isso que diz a palavra do Senhor. E é muito interessante, irmãos, porque mesmo em tempos difíceis, Deus costuma derramar esperança sobre os seus filhos. Então, mesmo em tempos difíceis, Deus derrama esperança sobre nós, Deus derrama esperança sobre o seu povo. Que nós possamos nos apegar nessa esperança e nos fortalecer neste tempo difícil, né? Tempo de luta, mas que nós possamos nos apegar na esperança que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado a Deus, porque o Senhor, ainda que enfrentemos grandes dificuldades, o Senhor caminha ao nosso lado e o Senhor nos dá a esperança de que tempos melhores virão, esperança de um renovo, ainda que seja ao lado do Senhor, ainda que seja em tempos longínquos, nós temos essa esperança, confiamos que o Senhor realizará, assim como o Senhor deixou descrito na sua palavra, nós cremos, ó Pai, e confiamos que o Senhor fará isso por nós. E oramos também para que a nossa situação melhore, para que possamos ver a nossa sociedade melhorando, para que vejamos a sua presença sendo manifesta em várias áreas da nossa sociedade. Muito obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também deixar aqui o seu like, fazer um comentário sobre o nosso devocional, o que esse devocional tem acrescentado para você, se tem acrescentado alguma coisa. Se não, como nós podemos contribuir aí com o seu crescimento espiritual também, tá certo? Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto e tchau.